Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar da vexatória eliminação da seleção masculina, da seleção brasileira masculina, no pré-olímpico de futebol. E, logicamente, isso resultou, o Brasil não será representado por sua seleção no futebol masculino na Olimpíada de Paris, agora no meio de 2024. E essa eliminação, que foi consumada com uma derrota de 1-0 para a Argentina, na última rodada do quadrangular final do pré-olímpico, né, do pré-olímpico sul-americano, ela, na verdade, é a materialização de dois cenários que já se desenhavam como tendo esse desfecho. Um cenário do trabalho do Ramon Menezes e o outro cenário do estado de coisas hoje, da condução do que é a CBF, do futebol pela CBF. Eu vou começar falando aqui sobre a parte de campo e bola, porque essa parte ela é impactada pela segunda parte, que é o cenário da CBF. Então vamos lá. O Ramon Menezes, ele não é o único culpado pela eliminação do Brasil. Ele não é o único. Mas para mim ele é o principal. E ele é o principal por quê? Porque se você considerar o trabalho do Ramon Menezes em todo esse tempo que ele está nas seleções de base do Brasil, ora sub-20 e pré-olímpica, no caso que era pré-olímpica, e eu não estou aqui, e ainda com uma pincelada de 3 participações com a seleção principal, naqueles amistosos e que deram muito errado. Nessa trajetória toda, o trabalho do Ramon Menezes sempre mostrou muitas fragilidades. Sempre mostrou muitas fragilidades. Seja com a seleção sub-20, seja no sul-americano, que até foi conquistado com uma campanha boa, e principalmente no Mundial, que ali você viu uma seleção muito sem ideias, uma seleção dependendo demais de individualidade, uma pouquíssima confiança no que o próprio Ramon estava fazendo, dada a quantidade de mudanças, e essa seleção foi eliminada por Israel. E assim, Israel não é um país tradicional, mas esse grupo de Israel é até bom, porque tinha sido vice-campeão europeu, foi finalista de Mundial e tudo. Mas foi semifinalista de Mundial e tudo. Mas principalmente pela forma. O Brasil foi amplamente dominado, pelo menos na maior parte do jogo. Teve até algumas chances, mas no geral a sensação era essa. Aí depois o Ramon faz esse trabalho, aquém do que deveria, vai treinar a seleção brasileira como tapa-buraco ali, até o que a gente imaginava seria até o Ancelotti chegar. Depois a gente viu que até o Diniz assumir interinamente. E o trabalho e o que o Brasil mostra nos amistosos é assustador até. Uma seleção que não conseguia trocar passes, uma seleção que não conseguia fazer a transição ofensiva minimamente de forma fluida, E aí, continuando nisso, foi para a seleção pré-olímpica. E o que o Brasil jogou nesse pré-olímpico é assim, um negócio fora da realidade. A sensação total nos jogos era que o Brasil jogava num modo 100% aleatório. A sensação total era que o Brasil não sabia o que ele queria ser. Não sabia se ele queria ser um time para dominar pela posse de bola, para dominar na ligação direta, para dominar no contra-ataque, um time que se defendia mal, um time que se movimentava mal, um time separado um do outro. E tudo isso foi ao longo do pré-olímpico. Vai lembrar desde o início. O Brasil começa o pré-olímpico ganhando da Bolívia por 1-0, com um gol a 5 minutos, e no resto do jogo o Brasil toma pressão da Bolívia. A Bolívia merecia ter empatado o jogo. E em algum momento ficou com 1 a menos. Então, ao longo do torneio, essa mesma situação. O Brasil é um jogo 100% aleatório. E a gente viu, e aí de novo apareceu a falta total de convicção do Ramon nas suas decisões, a forma como ele trocava o time de um jogo para o outro, pela simples sensação de dizer, eu sei que tá ruim e não consigo mexer
no trabalho, na solidez, e vou começar a trocar. E começou a trocar a ponto de, no último jogo, no jogo contra a Argentina, tirar o John Kennedy, tirar o John Kennedy, botar ele no banco, porque o Biro tinha feito o gol salvador no jogo anterior, e o John Kennedy vinha sendo um dos melhores jogadores do Brasil dentro desse cenário, e depois, faltando 20 e poucos minutos, tirar o Endrick, quando você precisava de um gol para pelo menos ficar vivo. Então, assim, e olha que o Endrick nem jogou bem contra a Argentina, verdade, mas você tirar o Endrick naquele cenário, então, assim, convicção nenhuma. O trabalho do Ramon já era um trabalho que chegou ao pré-olímpico falido. A verdade é essa. Queria falar sobre isso duas questões. A primeira é que não dá para dizer que o Brasil não pôde ter jogador que não foi liberado pelos seus clubes. Com todo carinho. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque todas as seleções têm jogadores que não foram liberados. E com o grupo que o Brasil estava lá, o Brasil tinha obrigação não de classificar. Eu acho que classificar é como na Olimpíada só vão 2, eu não acho que era obrigação classificar, mas você tinha obrigação de mostrar pelo menos que o time sabia o que estava fazendo em campo. E acho que ficou claro que não sabia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muitos jogadores aquém do que deveriam, é verdade. Então por isso que eu não digo que o Ramon é culpa dele sozinho. Ele tem a maior parte dessa culpa. Mas muito jogador também jogando abaixo do que pode ou do que a gente supõe que ele possa. Então isso aconteceu assim e no fim o Brasil foi eliminado. Só abrir um parêntese, a incompetência do Brasil salvou a Conmebol de uma situação constrangedora, de uma situação vergonhosa também. Porque se Brasil e Argentina terminassem empatado, Paraguai e Venezuela entrariam em campo depois sabendo do que eles precisavam, e seria uma vitória da Venezuela por um gol de diferença, sabendo do que eles precisavam para se classificarem. Então, a Conmebol, num torneio dessa importância, em 2024, fazer uma rodada final com os dois jogos em horários diferentes, dando a chance dos times saberem o que eles precisam, é amador. É amador. Não me surpreende da Conmebol, mas é amador. Pela incompetência do Brasil, que perdeu para a Argentina, isso acabou não tendo nenhum problema. Inclusive, o Paraguai ganhou o jogo da Venezuela, porque precisava ganhar, porque se perdesse, poderia correr risco de ficar fora e foi campeão do pré-olímpico. Esse é o segundo ponto. Agora, CBF. Aí a gente chega à conclusão. Por que o Ramon Menezes foi até o pré-olímpico? Porque a CBF não tinha presidente para tomar essa decisão. Ou a CBF não se importava com a seleção olímpica, ou a seleção pré-olímpica, depois do Brasil já ter ganho 2 medalhas de ouro, a CBF não estava nem aí. Porque se estivesse aí, teria avaliado o trabalho do Ramon Menezes melhor, e pelo apresentado, o Ramon Menezes já não tinha condição, sustentação para ir para ir para o pré-olímpico dirigindo o time. E a CBF, na ocasião, não tinha presidente. O Reginaldo estava fora, aí quem estava interinamente não ia querer tomar essa decisão, porque ele só estava lá para convocar a eleição, e aí a coisa foi ficando. E isso mostra muito bem como é a CBF hoje, e como é a CBF há muito tempo. É uma confederação, é uma entidade que está muito mais preocupada em resolver seus problemas de política, às vezes de polícia, mas normalmente de política, do que fazer futebol. E aí, acho que isso está muito claro. E hoje, a tendência é piorar, porque o Edinaldo Rodrigues é um presidente que reassumiu o cargo, baseado numa decisão em liminar de um ministro do STF, do Gilmar Mendes, e hoje ele não tem apoio de ninguém. E ele vai ter que ficar aí até a próxima eleição, que é daqui a 2 anos, se eu não estou enganado. Porque ele não tem sustentação hoje de ninguém, nem de federação, nem de clube, e está aí. Por quê? Porque a CBF é isso. Hoje a CBF é uma entidade que o presidente é um cara que não tem apoio de ninguém,
é uma entidade que está a todo momento tendo que apagar incêndio político, incêndio de justiça, e pensar nas coisas do futebol. Agora deve ir o Rodrigo Caetano, que acho que tem condição de fazer um belo trabalho, mas num cenário normal, ele vai começar tudo do zero. E aí estourou na seleção olímpica. Não sei também de fato o quanto a CBF se preocupa agora com a seleção olímpica, depois que já veio a medalha de ouro, e vieram 2 até, né? Mas é esse o cenário. Diante de uma situação dessa, como a CBF vivia e vive, o Ramon foi ficando e tá aí. O resultado tá aí. Uma seleção que poderia até ter sido eliminada, mas poderia ter sido eliminada jogando e não dependendo que individualmente algum garoto tirasse o coelho da cartola. Porque num cenário pegado, num cenário escamado, num cenário parelho, contra um time com peças boas também, como é o caso da seleção da Argentina, que nem fez um bom pré-olímpico também, só para constar, né? O time da Argentina também deixou muito a desejar, acabou não conseguindo fazer e deu nisso. No fundo, a seleção pré-olímpica chegou nessa situação porque falta na CBF alguém para pensar o futebol. E talvez não tenha tempo para pensar o futebol porque tem que gastar muita energia com a parte de política. É isso. É vexame, sim. Não a eliminação, mas a forma que foi a eliminação. O Brasil jogou, sei lá, 7 jogos ou 8 jogos no pré-olímpico, 7, né? De forma completamente aleatória, como se o resultado fosse cair do céu. Alguns caíram, mas na hora final o resultado caiu do céu. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? O que você tem para falar sobre essa questão aí? Diz aqui embaixo nos comentários, desde tudo aquilo que você já faz aqui nas mídias da TNT, like, se inscreve, aquilo tudo lá, beleza? Qualquer momento a gente volta, um abraço, tchau.